Está começando mais um intervalo comercial, um intervalo que você vai querer assistir. Tô aqui com ele, Danilo Apostólico Silvério. Fala pra gente. Muito obrigado, Paulo Fernando. É um prazer estar com vocês aqui em mais um intervalo comercial, pessoal. E no intervalo de hoje, Paulo, você sabe do que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Ouvi falar com varejo, alguma coisa assim? Conta pra mim. É um movimento muito interessante, Paulo. Você lembra, uns anos atrás, você é mais novo, mas talvez você deva saber. Quem era o maior anunciante do Brasil? Quem era o maior anunciante? Casas Bahia. Casas Bahia, quando a conta estava na Younger Rubicon, rumores diziam que eles gravavam um filme por dia. Um por dia, ou seja, no ano, no mínimo 365 filmes de ofertas. Ou seja, era muita coisa, o giro era muito grande. Realmente muito estranho, gente. Eu tô com esse ouvido aqui, ó, tô surdo. Tá surdo. É Pra idade. mim, é idade, A idade chega pra todos. Pra mim aqui tá terrível, não estou escutando. Mas era muito engraçado, né? Eles faziam muita coisa, o volume era muito grande e tudo mais. Cadê Casas Bahia hoje? Onde está Casas Bahia? É disso que você vai descobrir nesse intervalo comercial, logo depois da vinheta. Roda a vinheta, editor. É isso aí, gente. Quem se lembra de Casas Bahia? Bom, todo mundo, né? O brasileiro tem Casas Bahia na veia. Um grande empreendedor, Samuel Klein, que abriu o negócio aqui em São Caetano do Sul, em São Paulo. Obviamente, foi o maior varejo que a gente teve. Junto com ele também tivemos booms naquela época de MAP, Mesbla, Arapuã, lojas americanas, lojas brasileiras, que movimentavam e geravam muito esse mercado publicitário, né? Primeiro porque o giro de produtos era muito grande, então você tinha ofertas, inúmeras ofertas ali variando entre essas lojas, mas ao mesmo tempo elas precisavam garantir também esse volume alto ali, essa frequência dentro do varejo, para fazer com que o mercado gire. Lembre, eles eram a ponta do canal, então ou era por eles que a gente conseguia vender lá naquela época, ou sem chance. O que aconteceu nos anos 2000, Paulo? O que aconteceu? Pra mim? A internet veio e as pessoas começaram a comprar digitalmente. E aí, comprando digitalmente, o que você faz? Ou o varejo consegue se transformar para este meio digital junto, que alguns conseguiram, outros nem tanto, ou vão surgir outros players dentro desse mercado para fazer o varejo digital se movimentar. E obviamente, marketplaces, muito bem colocado. Esses marketplaces nada mais são do que um nome técnico novo para esse varejo digital. Por que marketplaces? Porque eles acabaram sendo só uma reunião de vários fornecedores, fabricantes, se comportando como varejista, né? Ele não era varejista de fato, porque o varejista de verdade é aquele que facilita pagamento, é aquele que organiza estoque. Não, o marketplace, o que ele fez? Ele pegou todos esses fabricantes, colocou dentro de um único portal digital e falou: tá aqui, eu te dou audiência, é você que se vire para entregar, para fazer preço, para liberar estoque, por aí vai. Mas Quase como abrir um galpão e falar pra todo mundo: coloca sua prateleira onde você quiser, faz o que você quiser e vende, se vira. Melhor definição, exatamente isso, Paulo. E aí os marketplaces, depois de um tempo, como o Pay fez Mercado Livre, entendeu que eles já estavam responsáveis por este novo tipo de varejo. E aí eles vieram fazer o quê? Transformar o marketplace como o varejista atual. Então você não tem Casas Bahia hoje, por quê? Porque o Mercado Livre, entre aspas, muitas aspas, começou a matar a Casas Bahia aos poucos. Engraçado que hoje em dia as Casas Bahia está dentro do Mercado Livre. Isso é extremamente curioso, mas óbvio, porque o Mercado Livre garante estoque, o Mercado Livre dentro dos CDs deles, garante entrega e logística muito mais em conta, garante visibilidade, garante o cliente, uma vez que depois da pandemia o cliente raramente sai de casa. Raramente não posso dizer isso, né? O cliente ainda quer muito sair de casa, mas o cliente já não tem mais tanta disposição ou necessidade real de sair de casa para fazer a compra. Ele gosta por conta da experiência. A loja toma mais como a loja física, né? O varejo físico toma mais um papel de intermediário do que como ponta final. Porque, pô, eu quero comprar um celular. Eu vou até a loja para ver, mas eu vou comprar na internet porque é mais barato. Até uma vez eu fui na Magazine Luiza comprar um celular. Lá estava preço X, na internet menos 25% do valor. Até eles querem que a gente compre pela internet. Ótimo, exatamente. Mas tem o ponto físico ainda como esse chamariz, esse atrativo que você bem colocou para a experiência dentro da loja, né? Mas é muito engraçado ver que da ótica de publicidade, quando você tinha os maiores anunciantes, grandes varejistas, hoje você tem
só comunicação, só. Modo de dizer, né? Só comunicação de Mercado Livre não tem mais no Casas Bahia. Ou você, obviamente, lojas americanas depois do que aconteceu, né? As Inclusive, terríveis ainda tem inconsistências contábeis. inclusive, só um ponto, fun fact aqui. Eu tava dando uma pesquisada um pouquinho antes do nosso podcast. E pelo que eu entendi, Americanas ainda tem um share bem legal de mercado, viu? Ah, Mesmo depois de toda a CBO, se eu não me engano, 8% do mercado é Americanas ainda. é que o brasileiro esquece das coisas que acontecem. Verdade, isso passa rápido. Vaza cá, acabou, por de política, então eles falam, eles esquecem muito rápido. Não entra nesse tópico. Nem vai entrar. Mas muito engraçado isso, né? Você mesmo assim ainda vê muito do varejo estando dentro desses marketplaces novos, perdendo espaço da ótica de publicidade, perdendo recall de marca, né? Porque obviamente as pessoas sabem quem é a Casas Bahia hoje em dia, mas você não tem mais tanto baianino, você não tem as ofertas do que é pagar quanto, que mudou a publicidade. Agora, o que o Mercado Livre tá deixando para comunicação? Ainda nada. É o que? Benefício direto. Produto, preço, produto, preço, produto, preço. Perfeitamente. Como esses varejistas vão conseguir construir a marca deles também em cima disso? Não conseguimos prever. Mas a gente sabe que hoje tem uma certa falha de entender como eu construo marca dentro dessa história, uma vez que eles estão só olhando para o benefício funcional e não para como a marca de fato consegue trazer resultado. Perfeitamente. Eu acho que, inclusive, como você disse, os marketplaces aí, os novos varejos digitais, que eu até fazendo uma reflexão, a gente pensa muito no varejo ser a ponta final que vem para o consumidor. Só que se a gente parar para analisar o que são esses que estamos chamando de varejos digitais, eles são nada mais nada menos do que uma cadeia completa, né? Eles têm a distribuição, eles têm a parte de comunicação por eles, né? Até porque se eu pesquisar, inclusive falando de uma experiência real de compra, pesquisa JBL lá, comprei um iPhone ontem. Eu não sei de quem eu comprei, mas eu comprei. Estava lá, vendido e entregue por Amazon. Comprei nada. Então deve ser a. Deve ser Amazon. A gente não sabe. Existe uma grande dificuldade em saber quem é o vendedor. E eu acho que o varejo, que além de saber se comunicar, se posicionar como marca para o seu consumidor, e o varejo que vai fazer sucesso, é aquele que também sabe ali dentro mostrar com transparência e com facilidade quem é que está me vendendo, quem é a reputação, e qual é a reputação. Porque se a gente olha a Amazon, 60% dos produtos que estão dentro da Amazon não são vendidos e entregues por Amazon. Já são de outras pessoas, mas quem está me vendendo? Tudo bem que a Amazon garante, tudo bem que vai entregar, tudo bem que se tiver algum problema a Amazon vai me ressarcir. Porém, vamos se preocupar com o cara que está vendendo, que está colocando o produto dentro da minha plataforma, que ele também precisa construir marca. Porque daqui a pouco a gente está encaminhando para o agente e-commerce. Sim. Daqui a pouco é pedir para a inteligência artificial, olha, querido, tô precisando do fone XYZ, compra para mim, quero entrega amanhã. Ele vai pesquisar nos principais veículos do marketplace, vai pesquisar nos principais canais de compra, seja um e-commerce ou marketplace, vai entender qual que é a melhor oferta, ele precisa entender qual que é a reputação do consumidor, do vendedor que está ali me oferecendo esse produto. A partir disso, ele vai definir, ele vai efetuar a transação e vai pedir para me entregar esse produto. Então vamos começar a se preocupar com o cara que está vendendo, porque ele também precisa construir marca. Não tem como ele viver nesse mundo sem construir uma marca. Por quê? Quem ganha é quem tem volume. Se não tiver construção de marca, a gente volta para o marketing raiz, como o Danilo bem colocou, produto, preço. Quem tem volume, quem vende mais barato, ao mesmo tempo consegue uma margem boa, tem mais volume de produto, portanto consegue abranger mais parte do mercado, a gente não dá abertura para os menores. E aí, você trazendo muito bem essa colocação, inclusive, Paulo, o que a gente vê de interessante é, se a pessoa não faz isso e perde esse reconhecimento de marca, a pessoa, né, no caso a empresa, e aparecem outros players com propostas muito semelhantes, porque todo mundo quer abraçar essa fatia, uma vez que você não tem mais varejo, todo mundo quer abraçar esse pedaço do varejo. O que rola? Perdeu-se a importância. Então é a ameaça de Shopee, Temu, fala um outro aí, até TikTok Shop, né? Dentro de Mercado Livre. O Mercado Livre consolida a AliExpress, muito bem colocado, o Mercado Livre consolida logo isso, ou já era. Então, galera do Mercado Livre,
Pessoal que foi daí, a Amazon. Gente, se preocupem com a marca, como Casas Bahia se preocupou no passado, como outras também se preocuparam. Não eram só assinaturas, né? Casas Bahia, Ponto Frio também, todas elas tinham, eu lembro, você não vai lembrar, mas eu também lembro de Pequeno Lojas Arapuã, era essa Ligador em Você? Acho que era essa do comercial, Ligador em Você, qualquer coisa o editor coloca aí pra ter certeza, pra que eu não falei porcaria, hein? Mas você tinha todos esses assets, esses elementos que reforçavam tudo isso. Mercado Livre isso ainda tem muito bem. O logo deles, que é algo que reforça, a cor amarela, que é algo que chama bastante atenção, mas falta o a mais. Da ótica de publicidade, o que mais o Mercado Livre está construindo além de benefício funcional. Não é E verdade? pensando um pouquinho mais além, no nosso mundo de publicidade, é um cenário. Muita gente do varejo, inclusive, pode pensar: pô, esse negócio de marketplace tá me atrapalhando. Mas agora falando pra você que é do varejo, se a gente conseguir separar as coisas, a gente está dando a distribuição e a demanda de comunicação de performance de venda para o Mercado Livre e a gente consegue ter mais tempo e mais recursos para fazer a nossa construção de marca. Exato. Pô, então agora eu, como varejo, não me preocupo mais tanto com vender. É claro que tem um processo de transição, até estar no marketplace, você vai ter isso, mas eu não preciso mais me preocupar tanto com efetuar a venda, criar um e-commerce próprio, porque hoje, se você não é uma marca que é de departamento, que tem muitos produtos, de muitos segmentos, de muita profundidade, amplitude na categoria, enfim, em linhas, você consegue ter um e-commerce. Mas você precisa estar no marketplace. Portanto, eu dou ao Mercado Livre e à Amazon a possibilidade de venderem o meu produto. Eles vão fazer as comunicações para vender. Então, pô, o dia inteiro, se você pesquisar o nome de um produto dentro de qualquer marketplace, ou até dentro da internet, eu garanto que você vai ser, assim, pisoteado de publicidades falando sobre aquele produto. O fone que eu falei que eu comprei ontem, eu pesquisei há uma semana e não parou de chegar notificação e nem anúncio pra mim. Tudo bem que aquele anúncio feio, com IA ainda, que é animado, tudo errado, tudo bem. Mas o produto apareceu pra mim e funciona. Por quê? Eu já tinha o desejo de comprar. Eu sabia qual produto eu queria comprar. Por quê? Enquanto a Amazon e o Mercado Livre estão cuidando de comunicar a venda de um produto, aquela comunicação mais fundo de funil, a marca não precisa mais ter a imagem daquela que quer te vender a todo custo, focado em produto, focado em preço. A marca consegue focar internamente em ganhar mercado por meio do desejo. Por quê? Eu vou bombardear de comunicação, assim como Casas Bahia fazia um vídeo por dia. Hoje em dia tá precisando de mais ainda. Mas aí já Vai pra outro intervalo. Exatamente. Mas eles conseguem se preocupar em fazer as comunicações todos os dias para chegar para o consumidor, para construir esse desejo que já existe por base de alguma necessidade daquele público, e ele foca em construir marca. Eu não tem mais aquele risco, se eles souberem aproveitar bem, de ser reconhecido como aquela marca que me bombardeia de anúncios porque quer me vender. Não. Exato. Vira uma marca desejável. Marcas desejáveis são marcas muito mais notáveis, que as pessoas gostam de estar juntas, gostam de ver as coisas, gostam de participar de conversas. Nada mais do que a era da participação dessas conversas, né, por conta do digital, Paulo, para a gente conseguir unificar o melhor desses dois mundos. Então, se você é um grande varejista, se você trabalha com uma varejista, pô, vamos recomendar isso. O Mercado Livre tá fazendo um ótimo trabalho? Claro que tá. Não posso falar aqui, não adianta a gente jogar pedra e falar que ele está fazendo um péssimo trabalho. Não, ele tá fazendo um bom trabalho. Mas ele só precisa parar para lembrar que a marca dele é o que vai ficar por muito e muito tempo. Então, benefício funcional? Funciona. Olha aí. Qualquer coisa que você quiser hoje em dia, é só você virar e falar, tem no Mercado Livre. Qualquer coisa. Qualquer. Outro dia a gente precisava aqui de álcool isopropílico. Só tinha no Mercado Livre, é brincadeira. Então, tem lá, de fato você consegue, mas a primeira coisa que vem na cabeça do consumidor é benefício funcional. Não é, é uma marca legal, não, é benefício funcional. Antigamente você não tinha qualquer coisa na Casas Bahia, por exemplo, mas você lembrava porque tinham elementos que ajudavam. Lembra no primeiro intervalo comercial que a gente falou daquele gráfico de assets, né, das coisas que traziam mais lembrança de marca?
Mascote é uma delas. O Baianinha ajudava. Casas Bahia tinha jingle. Casas Bahia tinha assinatura, tinha slogan. Então tudo isso E fazia. você me fez refletir um pouco mais no seguinte sentido: vamos separar necessidade do desejo. Sim. A necessidade, ela começa baseada no funcional. Só que o desejo, aí ele tá voltado para os benefícios, os atributos de autoexpressão, dos emocionais da sua marca. Pô, álcool isopropílico. A gente precisa. E tem alguns produtos que realmente são mais funcionais porque pesam mais, exatamente. A gente precisava para limpar, nem lembro o que a gente precisava. A gente precisava levar o isopropílico. Algum eletrônico. Era só eletrônico. Essa foi a dor. Mas de quem que a gente compraria? Pô, a gente foi no físico primeiro. A gente foi na Calunga, mas não fomos pra comprar isso. Fomos pra comprar outra coisa extremamente perecível, que eram os papéis aqui do nosso escritório. Olha. A gente precisava comprar vinhos. Vamos olhar, vamos ler a composição. Tá estranho isso aqui. Ou seja, tentaram render mais, o que era só o álcool isopropílico, tentaram enfiar mais coisa ali pra ficar mais barato pra eles, né? Exato. E pra ficar pior pra gente. Beleza. Não deu certo. Pesquisamos no Mercado Livre. Ou seja, partiu de um atributo e de uma necessidade de um funcional e agora a gente parte para o momento de escolher marca. Tudo bem que aqui não pode encaixar tanto, mas, pô, olha um celular. Exato. Você vai precisar pelo funcional. Pô, meu celular tá ruim, eu preciso de uma câmera melhor. Funcional. Agora eu vou atrás do emocional e da autoexpressão. Porque na minha cabeça, Apple é melhor por causa disso. Eu não vou atrás de um Samsung. Eu vou atrás de um Apple. E a experiência também que esse emocional traz por meio desses varejistas online, marketplaces, hoje está se modificando e também pode ser considerado um pouco desse benefício emocional. Você vai também porque você quer a experiência, por exemplo, de ter um Apple e de não ter Samsung. Putz, mas você consegue alguns atributos dentro do Mercado Livre que às vezes a loja não te dá. Um parcelamento maior, a entrega mais rápida, a pronta entrega, né? Que também mexe com você. Pô, todo mundo quer o desejo do celular novo na mão agora. Ninguém quer esperar para ter o celular. Ou então você pega pela internet muito mais rápido. Mas a gente precisa trabalhar isso da ótica de comunicação, né? Um bom exemplo também é carro. Casa. Você quer a casa, pelo amor de Deus, pô, você vai ter um financiamento de 30 anos, mas é a sua casa. Todo mundo quer a sua casa, todo mundo quer viver esse sonho da casa própria. Então, porra, você chega, o banco conseguir melhor te abraçar, é aquele que você vai amar pro resto da sua vida. O Itaú conseguiu uma negociação melhor, você vai amar o resto do Itaú, ou o Itaú pro resto da sua vida. A Caixa Econômica conseguiu uma negociação melhor, você vai amar a Caixa Econômica Federal. Então, tudo isso também conversa, também comunica, né? Vamos usar desses atributos para isso. O Itaú, muito bem lembrado agora, né, Paulo? Itaú fez isso muito bem, né? É uma porra de um banco. E os caras conseguem fazer jingle de final de ano para falar da expectativa do próximo ciclo. E todo mundo canta. Leva Os caras podem decorar o tempo que quiserem pra fazer a música da Copa, que eles fazem todos os anos. Só que a gente vai cantar do mesmo jeito. Demoraram. A gente falou inclusive no podcast. Exatamente. Cobramos e tal. Não. Quiser lançar. Terminou o podcast com os créditos, o editor colocou com Mostra Sua Força Brasil. Exato. Deu o quê? Começou o segundo jogo do Brasil, tinha o Mostra Sua Força Brasil. Então, porra, é um banco, cara, mas olha o que eles estão fazendo. Agora, varejistas, copiem. Se não quer fazer, você copia. Não tem problema em copiar, gente. O mundo é feito de cópias. Pelo amor de Deus. Exato. Um banco copia o outro e por aí vai. Então, o mundo é feito de cópias e de testes. Inclusive. E de testes, exatamente. Por isso. Então, nós somos cópias de outras pessoas. Então, vamos pegar essas referências e beber junto, né? Mas muito bem falar. Agora eu queria discutir melhor um pouco dessa parte de banco. Olha que louco, né? Estamos falando de dinheiro, Paulo. Estamos falando de financiamento e os caras conseguem fazer uma campanha de final de ano por vários anos com a Fernanda Montenegro para falar da expectativa que eles têm para o próximo. Eu não sei se você vai lembrar, eu lembrava muito pouco. E aí eu vi depois, assim, fui rever esse filme e achei fantástico. É um TVC da virada do século, de 2000 para 2001, e para mim marcou porque eu passei uma virada do século, uma viagem muito legal, bem inesquecível também. E o filme de tal que fala da virada de 2000 para 2001, se eu não me engano é o filme do Lisan Guanais, beijo pro Lisan, é incrível, assim, a narrativa, a forma que eles tratam, que eles falam da digitalização e das conexões. Naquela época, é do cacete, que é a mesma coisa dos últimos filmes da Vivo com a Denise Fraga, que fala exatamente do contrário do que eles vendem. Fala da desconexão. Uma empresa de telecomunicações falando da desconexão. Pá! Explode. Isso é comunicação, isso é publicidade, isso é criar marca, né? Pô, gente, que marca! Isso
incrível, é fantástico. É muito legal, eu não tinha parado pra pensar nisso. O que é isso? Da onde vem? Criem marca. As Exato. marcas somáticas, gente. Marca somática. Todo tipo de marca, gente. O foco em marca. A marca é a base do que você constrói. A marca é quem você é. Se você não tem marca, você pode ser qualquer coisa que seja. Você é um commodity. E é a única diferenciação que tira, que separa o joio do trigo, né? Que tira o Davi do Golias. Que você consegue claramente ver que, putz, não, ó, eu tenho uma diferença nítida aqui, né, Paulo? Você pode ter qualquer problema de crise, isso eu sempre falo, assim, a gente que. Bom, nossos pais passaram por eternas crises financeiras aqui no Brasil. Vocês também, que talvez estejam nos assistindo, podem ter passado também por isso. A única coisa que fica numa crise é a marca. Porque da ótica financeira, o cara pode estar quebrado, mas se aquela marca é melhor, ele vai comprar daquela marca. Ele não abre mão de algumas coisas da vida. Exatamente. E você pega, por exemplo, a gente falou de Itaú, fala um outro. Bradesco. Pega Itaú, pega Bradesco. Tira marca, tira prova social, produto. Tudo igual. Beleza. Só muda pessoas, preço, processos, praça nem muda tanto, promoção, que cada um pensa, mas a gente tá tirando marca, então tira a promoção. O produto é igual. O que faz você pegar o mesmo produto no Itaú e o mesmo produto no Bradesco, considera que eles têm as mesmas condições. É claramente uma preferência. Você pode virar e falar, não tem, porque tem muita gente que faz. Não, isso aí, eu tô pensando. Isso aí é porque é que você não sabe o poder do seu inconsciente, o seu subconsciente. Não é você que escolhe. Não é. Já tá escolhido na sua cabeça, você nem tá sabendo. Exato, não é. E é muito engraçado isso, porque se você não faz blind test, né, teste cego, as pessoas acham que real tem algum atributo que de verdade mexe ponteiro e não. É como você disse, é a preferência. Pega cerveja, pega refrigerante. Quem disse, gente, que Heineken é melhor que Brahma? Quem disse? Gosto é peculiar, é que nem cada um tem o seu. Então, pô, vocês ficam nessa briga, assim, não porque um é melhor que o outro, gosta. Não, digo, mas varia, sabe? Então, esse exemplo de Itaú e Bradesco é ótimo. O banco é o mesmo. O banco vai te ferrar quando quiser te ferrar. O banco vai te ajudar quando quiser te ajudar. Mas a comunicação e a construção de marca por trás deixa o Itaú infinitamente mais aflorado, infinitamente mais legal, infinitamente mais adorável. Eu quero ser. Se o Itaú fosse um coleguinha, Paulo, você queria ser mais colega do Itaú ou do colega Bradesco? Todo mundo queria ser Itaú e Nubank, mas entre Itaú e Nubank, eu ainda sou meio tiozão, eu ia querer o cara do Itaú, entendeu? Já talvez o do Nubank ia ser muito jovem. Mas confesso que até eu tô começando a gostar mais de Itaú do Nubank. Eu não sei se é porque eu tô envelhecendo absurdamente. Pode esse cara ser. do meu lado, Exato, com certeza. mas pra mim Nubank deu uma parada, sabe? Chegou num ápice, fica difícil. Eu concordo. Agora eles estão um pouco patinando, né? Itaú tá mais abrasileirado, tá mais acalorado. Eles ainda estão com esse calor humano. Depois que Nubank pegou, lançou no céu, fez aquela campanha com o cara de fora lá, até esqueci. Do Friends. Com a agência que eu trabalhei. Do Friends, isso. Exato, depois que fizeram aquilo. Parece que o foco agora não é mais Brasil. Tá internacional. Talvez depois volte esse É um momento Anitta. É o movimento Anitta que eles estão fazendo. Tá? Vamos levar internacional, depois a gente volta e raiza de novo. Mas eu concordo com você, é um bom ponto em relação ao Nubank, né? Realmente eles estão deixando de ter aquele foco que eles estavam tendo no começo. Mas isso eu acho que é um pouco de, eu vou chamar de preguiça nacional. O que é preguiça nacional? Aconteceu no jogo, está acontecendo em todos os jogos do Brasil, toda vez eu falo e as pessoas não acreditam. O Brasil, se marca um gol, fica depois na zona de conforto. Se ele não está sob ameaça do time rival, é um gol e zona de conforto. No último jogo que a gente teve essa semana, o Brasil marcou o gol contra o Japão. O Japão marcou primeiro, né? O Japão fez o primeiro. O Brasil precisava fazer o segundo. Precisava mesmo. Fez o segundo e parou. Eles voltaram no segundo tempo com todo o gás, lembra? Sim. Voltaram com sangue nos olhos, vamos nessa, vai dar tudo certo. O que aconteceu depois? Marcou, acabou. Fecharam os braços. O Nubank parece estar igual. Fez uma baita campanha, falou com quem precisava e tudo mais, e parou, acabou. Cruzou os braços e está esperando agora. Enquanto isso, Itaú não para. Não para. Itaú, além de ter várias frentes de produto de negócio dentro da empresa, tem várias frentes de comunicação.
Além disso, o Itaú tem coisas que o Nubank já precisa pensar no futuro que eu não sei se pensaram. Alô, galera do Nubank, vamos colocar de olho já. O Itaú tem Itaú Cultural, tem Itaú Social, tem Fundação. Cadê o Nubank com tudo isso? Óbvio, tem frentes aí também dentro deles, que são frentes bem planejadas e pensadas, porque a gente sabe que no Brasil tudo é meio difícil da ótica de dinheiro. Mas o Nubank precisa começar a considerar também isso. E aí isso ajuda a construir essa marca. Tem uma marca de employer brand, os YouTubers, fantástica. Cadê o Nubank fazendo isso também? Se eles já são o maior banco da América Latina, o Nubank, né? Nubank já. Cadê a construção de marca do maior banco da América Latina? Sacanagem, né? Então, pô, ótimo exemplo do banco por conta disso. Olha o que o Itaú fez. Olha o que os varejistas têm na mão para trabalhar. Olha o que as varejistas antigas fizeram no passado. Pô, a gente tem o prazer de trabalhar com um amigaço nosso, que foi garoto propaganda das duas americanas por muito tempo, o Galeb. Pô, o trabalho dele é fantástico. Acho que ele foi garoto 4, 5, 6 anos das lojas americanas. Ajudou a construir marca. Era um cara que era a ponta do varejo, que voltou do espaço para trás para fazer marca, para uma marca varejista. Baita oportunidade, para não falar outra palavra. Pô, o Mercado Livre tá com a faca e o queijo na mão. Fatiou, passou, só estão esperando. E já trazendo um pouco dessa essência para você que é do varejo, já que a gente tá falando tanto de varejo aqui. Não é difícil fazer isso. É claro que a gente tá falando aqui do Itaú, falamos de Nubank. Para fazer projetos como o deles e para fazer comunicações como as deles, talvez você precise de muito dinheiro. Só que para fazer um Itaú social, só que são níveis diferentes. Sim, Maraçá. Qual que é o primeiro passo? Pega a sua lista de cliente, liga para os 5 melhores hoje, 5 que mais compram com você, para você entender quais são os 5 melhores. Aqui vai uma dica de marketing de relacionamento para você. Analisa qual que é a frequência dele, a recência dele e o valor dele. Ou seja, você vai avaliar os seus clientes em quantas vezes ele compra com você, o quão mais recente que ele comprou com você e qual que é o valor que ele gasta com você. Com essas 3 métricas, você entende quais são os seus melhores clientes. E, em contrapartida, você tem os 5 piores que estão lá no final. Liga para 5 melhores e 5 piores. Primeiro, por que ele compra de você? Ou por que ele não compra mais de você? Como que ele enxerga a sua marca? Como que ele enxerga você? Talvez ele enxergue a sua marca como você realmente, porque a gente sabe que nos pequenos negócios, geralmente, os donos estão completamente atrelados às suas marcas. Talvez ele lembre do produto que ele comprou e vai falar mal do produto. Aqui você já tem um pouco de um caminho para retomar essa relação, esse relacionamento com os consumidores que já não compram mais de você. Mas a partir disso, você vai entender o que ele acha do seu mercado, o que ele vê no seu mercado, o que ele sente com o seu mercado. Esse é o jeito mais barato, entre aspas, porque se a gente for pagar um focus group, vai ser infinitamente mais caro. E saiba que, inclusive, uma das coisas mais caras, acho que depois de marketing de influência para dentro do nosso mercado, é pesquisa. Sim. Pesquisa primária. Porque pesquisa secundária, third party data e qualquer coisa que seja, você tem a rodo em internet. Mas o dado mais raro e que nenhuma empresa compartilha, que é o de relacionamento, você consegue ir atrás. E você consegue entender o que Itaú entende para fazer comunicação sempre, para se manter sempre ativo. Não é virar para sua equipe de marketing e falar, fazer a comunicação do festa junina, comunicação da Copa. O que isso representa no macro? Isso é o tempero. Isso é o fator de atração. A Copa do Mundo, a festa junina, a data comemorativa como um Dia dos Pais, como o que quer que seja. Isso é o tempero. Mas qual que é a essência? Qual que é a estratégia? Para construir marca, porque no fim a necessidade do seu consumidor, ela é a mesma. Ela vai variar conforme o ano passa e você precisa entender isso nessas conversas que eu te pontuei com esses seus consumidores ou não consumidores. E você entendendo isso, você tem um guia para sua estratégia, para você conseguir tomar suas decisões. E você pode virar com a sua estratégia traçada, do seu time de marketing, e falar, vamos fazer uma comunicação com Copa, vamos fazer uma comunicação com a data comemorativa X. Por quê? Você tem uma guia por trás. Talvez a sua estratégia fale o seguinte, não vamos falar de datas comemorativas porque dentro do nosso mercado é clichê.
Então aí você não vai falar de Dia dos Pais, você não vai falar da Páscoa, do Papai Noel, do que quer que seja. Você não vai falar. Mas você vai ter bem definido aquilo que você pode fazer, aquilo que o Itaú faz muito bem para manter a marca ativa durante o ano inteiro. E de um jeito barato, porque a pesquisa é cara, mas você tem os contatos aí. E se você não tiver os contatos, aí já fica outro puxão de orelha aqui. Cadê os dados? As coisas mais valiosas hoje em dia são dados. E se você não tem os dados do seu cliente, você não tem um relacionamento com ele. Você está agindo como um varejo lá do passado, que a pessoa precisava de uma coisa e atrás comprava e não tem relacionamento. Não existe marca, não existe essa construção. Mas hoje a prioridade é a construção de marca. Então sempre coloque à frente a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo agora? Está me ajudando a construir marca de alguma forma? Esse fator dentro da minha empresa, nesse caso que eu dei o exemplo, a coleta de dados e a jornada do cliente, estão favoráveis para eu construir marca? Ou eu não estou pegando o dado do cliente, eu estou colocando um processo que está atrasando a entrega para o cliente, sendo que poderia ser mais rápido, meu atendimento está prometendo uma coisa e eu não estou suprindo essa expectativa. Então, sempre coloque essa pergunta sobre construção de marca dentro de tudo que você for fazer. No final, o que o Paulo tá querendo dizer para vocês é: construam marca. Só assim o negócio fica de pé. Acabou. E não tem como não falar disso. Esse é o 4º episódio de intervalo comercial e não tem como. O mercado está em situação emergencial. Ninguém tá construindo marca. Todo mundo tá fazendo temporário. Uma hora a conta chega. Aí eu quero só ver. Perfeitamente. Por isso. Paulo, é isso, né? No próximo, vamos trazer mais informações sobre o mundo de comunicação, publicidade, mídia e marketing. Isso me lembrou agora do jeito que eu tava falando. Nosso grande amigo Raul Nogueira. Um abraço pro Raul. Raul, tô com saudades. Estamos devendo almoço pra ele. Vamos lá almoçar. E queria aproveitar, não é publi, porém, Não é. a gente comprou sábado esse café, Zaro Café, aqui no Santa Maria, perto do escritório. Fantástico. Nota 10. A gente fez um cara que ama café deixar de tomar outra marca de café que ele adorava por essa daqui. Zaro, parabéns. Muito bom mesmo. Se quiser trazer um cafezinho pra gente, a gente agradece. Já fizemos nosso estoque ali, mas sempre bom receber mais, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns, Zaro. Incrível. Então, esse foi o 4º episódio de intervalo comercial. Agora, siga sua programação normal e nos vemos na próxima. É isso aí. Forte abraço e até a próxima.